Olá, pessoal do nono, como estão? Sejam bem-vindos à nossa segunda semana referente ao que seria o segundo bimestre de videoaulas. Então, nossa aulinha de ética de hoje, vamos dar continuidade ao que nós já havíamos começado na aula anterior, certo? Pegue aí na página 20 do livrinho de ética de vocês. Vamos agora ler e conversar um pouquinho sobre angústia e filosofia da existência. Certo? Vamos lá? Em linhas gerais, podemos dizer que Kierkegaard considera a angústia como a consequência da liberdade. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Isso fica mais claro quando observamos a análise do filósofo sobre o conto que relata a queda de Adão. Como podemos constatar no livro Gênesis, Deus proíbe Adão de comer o fruto da macieira. Porém, Adão não conhece o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que o experimentamos. Então, inicialmente, nós já temos a percepção de que estamos falando de angústia, né, que é aquele sentimento ruim que a gente sente, e a filosofia da existência. Então, teoricamente, seria o que é existir. Né? E inicialmente nós temos no texto observações de Kierkegaard. Esse nome eu testei várias vezes antes de gravar o vídeo, ainda disse errado para vocês, né? Que ele diz que a angústia é uma consequência da liberdade. Então, quando agimos com liberdade, em alguns casos pode acontecer da gente sentir angústia depois, como se fosse um tipo de arrependimento de certas ações que possamos ter tido no decorrer dessa escolha. Né, pessoal? E aí ele traz o exemplo de Adão e a desobediência a Deus, que Deus deu uma ordem a Adão e ele acabou por desobedecê-la. Mas de acordo com o texto, desobedeceu por quê? Porque ele não sabia que era errado. Então, quando uma criança pequena, ela quer mexer no fogo, na panela quente, ela não sabe que aquilo é ruim para ela. Né? Então, esse seria o mesmo caso de Adão, né? Porque ele não entendia o que era errado, ele não entendia o que era o mal. Né? Ele só estava ali porque Deus criou, mas Deus não deu nenhum tipo de inteligência a ele. Né? E foi após comer esse fruto, que é da árvore da sabedoria, do conhecimento, que Adão teve conhecimento do que era certo, errado, bem e mal, porque ele não tinha esse tipo de conhecimento. Continuando o assunto. Dessa forma, a personagem do Gênesis não compreende as palavras do ser absoluto e comprovamos que Adão, quanto ao que pode, não tem ideia alguma. De outro modo, estaríamos o que acontece habitualmente a pressupor já a consequência, isso é, a diferença entre o bem e o mal. Por exemplo, ele não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha esse conhecimento, então ele fez. É diferente de você saber, por exemplo, que droga é algo ruim e você decide usar droga. Né? Então, você sabe que droga é algo ruim, que vocês terão consequências ruins na sua vida, mas você decide usar algum tipo de droga, né? Então, você sabe, então você vai ter que aceitar a consequência que venha com ela, certo? Então, existe uma diferença entre você não saber, como o exemplo de Adão e o exemplo que eu dei agora de uma criança pequenininha que quer mexer num fogão quente. Ela não tem noção que ele vai machucar. Diferente de quando você tem conhecimento e faz algo sabendo, certo? Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar a Deus, dado que seu estado de ignorância. Qualquer palavra que o Ser Supremo disser será ininteligível para Adão. Assim, Adão não sabe que comer a maçã é um ato proibido. Mais que isso, Adão não sabe o que é pecar. Não devemos esquecer que a personagem está em um estado de incoerência, visto que desconhece o significado da palavra pecado. Para que o indivíduo se torne culpado, ele deve, primeiramente, perder sua inocência. O filósofo demonstra essa relação quando diz que a incoerência está presente na ignorância do indivíduo e se descobre quando este peca. Quando o indivíduo comete o pecado, se torna dessa maneira culpado. Então, nesse momento, percebe que antes fora inocente e que nada fará com que ele retorne ao estado anterior. Ora, a inocência é ignorância, portanto, não se sabe que está naquele estado.
Nesse sentido, encontramos o surgimento da angústia. A angústia será a resultante da inocência. Kit Gerhard afirma que existe no sentimento de angústia uma falta de determinação, a relação que ainda não se estabeleceu ou o espírito que não se determinou. Tudo isso faz consigo a sensação de um vazio, um nada resultante da falta de algo determinado. A angústia guardará também uma ambiguidade. Como expressão da ignorância, a angústia surge em Adão no momento exato em que Deus faz a proibição. Quando isso acontece, vemos que a personagem fica diante da sua ignorância. Ele não entende o que Deus lhe diz. Adão tem diante de si mesmo possível fazer o que Deus manda ou não. Mas Adão não sabe o que Deus quer. A personagem é ignorante. Assim, notamos a angústia surgir em Adão, adquirindo um aspecto ambíguo que contém uma relação entre incerteza, liberdade e culpa. Na angústia, encontramos a ambiguidade de Kit Gerhard. Resiste da seguinte maneira: a angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Isso porque na angústia o indivíduo não perdeu sua inocência. Então nós temos o quê? Nós temos aquilo que eu já vinha falando antes, né? De que a ignorância, ela tem relação com a inocência. Então, se eu não sei algo, se eu não conheço, então como é que eu vou saber que isso faz mal, que isso é errado, que eu não devo fazer? Né? Então, muitas mães, né, levando para esse lado, dão conselhos aos seus filhos e os filhos nem sempre seguem esses conselhos. Por exemplo, filho, vai para uma festa, não vai beber, né? Se vai dirigir, dirija com cuidado, né? Não use droga, né? Quando é mais novinho, é o quê? Né? Sai de perto desse fogão, né? Não pegue nisso, cuidado. Não corra, tem que olhar para os dois lados ao atravessar a rua, não corra, né? Então, essas coisinhas, quando se é inocente, quando se tem ainda a ignorância, porque nesse sentido a palavra ignorância, ela não está ligada à má educação, à grosseria, ao distrato de pessoas, está ligada à falta de conhecimento. Então é a ignorância de você não saber algo, por exemplo, ignorar, né? Vem da palavra ignorar. Eu ignoro alguma coisa, então eu desconheço, não vem de ignorância, de distrato, de arrogância, né, de grosseria. Vamos deixar isso claro, né? Então, o que acontece? Quando você não sabe, é muito provável que você caia em determinados lugares. Isso vai em todos os aspectos, vai com pessoas inicialmente, né? Então, dentro da nossa história de Gênesis, nós temos o quê? Adão influenciado por uma serpente. Então, nós também vamos encontrar na nossa vida certas serpentes que a mãe pode dizer, não faça isso, o amigo pode dizer, não faça isso. Aí a gente vai encontrar algumas serpentes na nossa vida, né? Encontramos e aí acabamos caindo na lábia dela. Por quê? Porque somos ignorantes naquele aspecto, ou seja, somos inocentes em relação àquilo que estamos sendo induzidos a fazer, ou seja, induzidos a cometer um erro, certo, pessoal? Então, isso é mais basicamente a aulinha de hoje, a angústia e filosofia da existência. A angústia que sentimos em termos a liberdade de nos colocar como indivíduo, em tomar atitudes, tomar certas decisões. Certo, galera? Eu quero que vocês façam a atividade da página 21, que vai até a página 23. 21, 22, 23, até a questão número 8, certo, pessoal? Na 1 vai dizer o que você entende por angústia, vai pessoal, isso aí. Na questão 2, na letra A, você vai pensar, pode pesquisar na internet, por aspectos negativos da angústia, certo? Aí na B, os positivos, ok? Na questão 3, tá pedindo que você diga o que significa, ó, segundo o texto, o que significa dizer que o filósofo considera a angústia como consequência possível da liberdade. Então, se você quiser voltar para o texto, ler um pouquinho, tentar entender, voltar para o meu vídeo, né? Então, porque o filósofo considera a angústia como consequência possível da liberdade. Então, por que quando a gente age com liberdade, em alguns momentos, nós nos sentimos angustiados? Porque em certas situações, nós nos sentimos mal com o que decidimos fazer, né? Então, é isso que vocês vão tentar dizer de acordo com o filósofo. Um detalhe super importante.
Ignorem o galo. Finjam que não estão ouvindo esse galo. Todos os dias nos meus vídeos tem um galo cantando, que é esse do vizinho, pessoal. Então, só finjam que ele não tá aí, tá? Na questão 4, diz assim: Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar a Deus, dado que seu estado de ignorância. Posso dizer que a ignorância isenta o indivíduo humano da culpa? Vão dizer se sim ou se não, certo? E vão explicar por quê. Então, se você achar que sim, a ignorância, ela isenta, então ela tira a culpa do indivíduo quando ele comete um erro. Então, se eu toquei no fogão quente, mãe ia dizendo, não toque que vai queimar. Eu não sei o que é queimar. Eu não sei, então eu faço e percebo o que é queimar, né? Então, vocês acham que isenta, tira a culpa você fazer algo? Então respondam. Questão número 5. O que você entende da afirmação abaixo? A angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Vamos pensar um pouquinho, vamos botar aí o que vocês acham. Na 6, diz, você concorda ou discorda da afirmação desse quadrinho amarelo? Pessoal. Questão 7 diz, escolha um colega. Então, vocês sabem, por prática, por convivência, que isso é individual. Geralmente, nas minhas questões, vocês não se dividem em dupla, não perguntam ao colega, nada do tipo, faz individual, certo? Fazer uma entrevista com um familiar. Pode ser sua mãe, sua irmã, seu tio, seu primo, uma pessoa lá de longe, um primo longe que eu converso pelo WhatsApp, pelo Instagram, é da mesma idade que eu. Pode ser um irmão da mesma idade, de outra mãe, de outro pai. Então, quem vocês decidirem, certo? Vocês vão fazer uma entrevista, certo? E depois vão refletir sobre as respostas e fazer um texto da sua análise, tentando seguir esses tópicozinhos aí dentro desse quadrinho azul, certo? Marcados com vermelho. E na questão 8, vão simplesmente pesquisar e colocar aqui no espaço abaixo pessoas onde representam a angústia na rede social, certo? Então, pode desenhar, pode imprimir, pode escrever. Eu vi na rede social de fulaninho, isso, pode escrever, certo, pessoal? Pode ser só uma pessoa? Se quiser, pode. Se quiser botar 2, 3 também, pode ficar à vontade, certo, pessoal? Por enquanto é só isso. Então, até próxima segunda-feira, na nossa aulinha de ética, para dar continuidade aos assuntos. Então, tchau, até lá!